E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Mavi Moreira e hoje eu vou falar de Oppenheimer, filme novo do Christopher Nolan, que simplesmente entrou em uma das competições mais famosas e agora memoráveis da história do cinema. No filme, nós acompanhamos a história de J. Robert Oppenheimer, criador da bomba atômica, e o seu projeto em Los Alamos, nos Estados Unidos. Acompanhamos não somente a criação que poderia, e no caso ainda pode, colocar toda a humanidade em risco, mas também acompanhamos a vida desse homem perturbado, ao mesmo tempo que nós confrontamos o seu lado gênio, o seu lado humano e o seu lado patriota. Sem sombra de dúvidas, Oppenheimer é um filme marcante, seja pelos seus aspectos técnicos, o seu roteiro, os seus personagens, os seus atores e o seu marketing peculiar. Porém, antes de adentrar nesses aspectos técnicos, eu gostaria que você se inscrevesse no canal e já deixasse o like no vídeo, caso esse conteúdo te agrade. Você pode também deixar aqui nos comentários o que você achou de Oppenheimer. No filme, nós acompanhamos o cientista J. Robert Oppenheimer, que foi o líder do projeto Manhattan, que teve como objetivo a criação de armas nucleares, também conhecidas como bombas atômicas. O projeto tinha como objetivo garantir a vitória dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, acabando de vez com qualquer inimigo, no caso o mais iminente Japão. Porém, Oppenheimer está longe de ser a única figura histórica importante desse período a ser retratada no filme. Nós também temos Albert Einstein e Niels Bohr interpretados brilhantemente. O filme se torna rico não só pela sua questão estética ou sua questão técnica, mas também porque ele consegue trazer de várias perspectivas diferentes durante um período de 3 horas, que eu acredito que, apesar de ser uma duração consideravelmente grande, não teve muitos momentos que deveriam ter sido cortados. Eu acho que o filme poderia ter sido enxugado até no máximo meia hora, já que não traz somente a perspectiva científica, porém também a perspectiva dramática da história desse cientista e também a questão política, que é bem ressaltada principalmente na conclusão da história. Acho que a parte mais difícil do filme de se acompanhar e de se encaixar na narrativa é o início, pois é 1h30 de apresentação de nomes, de saltos temporais e de questões complexas mesmo históricas que estão sendo apresentadas. E eu acredito que essa certa freneticidade da edição e do ritmo da história logo nesse começo de filme não foi um bom jeito de iniciar a história. Pra mim, o filme brilha mais quando ele dá tempo aos atores exprimirem o máximo de suas interpretações, auxiliados, claro, pelo roteiro, que traz sim diálogos bem interessantes e, pra mim, mais interessantes até de que outros filmes famosos do Christopher Nolan, como A Origem e Interestelar, pois aqui nesse filme nós temos essa perspectiva histórica que contribui e muito para a narrativa, ao meu ver. Eu acredito que, por exemplo, se esse filme fosse uma fabulação com nomes fictícios e detalhes da trama extremamente alterados, mas que ainda assim não interferissem extremamente na essência, eu acredito que já não funcionaria tanto, pois essa perspectiva histórica e algumas características da direção que se apropria dessa questão da biografia histórica faz com que o filme cresça ainda mais nesse quesito de direção, pois o Christopher Nolan, ele é um diretor que é marcado por essa questão da ação e de efeitos práticos que também estão presentes no filme e que trazem sim muito brilhantismo técnico e que fazem com que a gente acompanhe a história de uma maneira surpreendentemente imersiva, mas a questão do drama não foi deixada de lado e eu acredito que isso tem em grande parte a ver com a boa escolha de elenco. Conscientemente ou não, um aspecto muito bem explorado dessa questão mais dramática da história e do Oppenheimer é suas inquietações e perturbações em relação à maneira com que ele percebe o mundo. A questão subatômica, a questão das moléculas e como elas se agitam e agitam a mente do protagonista é algo que traz para esse personagem essa questão do gênio incompreendido e que não consegue lidar com o seu próprio conhecimento. Entretanto, o que eu acredito que mais tenha me incomodado foi a falta de uma perspectiva crítica em relação à figura do Oppenheimer. Nós temos muitos aspectos da vida dele sendo exibidos durante 3 horas aos nossos olhos. A questão das traições dele com relação à esposa, a questão política dele, ambígua e que vai variando de acordo com o time que tá ganhando, por assim dizer. As relações
estreitas e algumas bem confrontivas mesmo dele com outros cientistas e com outras figuras políticas que poderiam sim trazer maior complexidade para esse personagem e ao mesmo tempo trazer maior gama de sentimentos para nós espectadores sobre qual é a nossa opinião acerca dessa figura política e também através da interpretação do Cillian Murphy, que mesmo sem ter esse aspecto mais complexo, ainda assim foi uma atuação fora da curva. Eu acredito que tudo isso tenha trago assim, algum demérito para a história, que prometeu sim trazer bastante carga política. Essa questão política ela só vem à tona mais pro final do filme, justamente para mostrar o nosso protagonista sofrendo diversos insultos e diversas mentiras acerca da sua figura e sua jornada. Alguns dos fatos são distorcidos e nós temos que ver em primeira mão esse personagem lidando com essas questões sendo jogadas na cara dele. Mas eu acredito que essa certa passada de pano para essa figura do Oppenheimer, que foi prometido ter essa questão dele ter sido marcado pela sua criação e ter passado a vida inteira ainda sentindo os efeitos da sua criação, eu acho que foi deixado de lado e que deveria ter sim sido mais explorado. O filme falha em deixar passar a oportunidade de explorar os horrores de Hiroshima e Nagasaki. Eu acredito que se essas explosões fossem tão bem pensadas, ou então simplesmente a devastação tendo sido colocada à prova pela figura do Oppenheimer, como foi a explosão da bomba Trinity, que causou, sem sombra de dúvidas, um dos picos do filme, que foi essa questão técnica do Nolan tendo sido mostrada nessa produção, eu acredito que o filme se tornaria ainda assim mais completo e traria ainda mais essa questão dessa perturbação que essa figura sofreu até o fim de sua vida. Pois nós vemos isso ser falado quando ele diz que se tornou a morte e o destruidor de mundos, citação que vem diretamente da realidade, dada a entrevista mais marcante da figura do Oppenheimer. Mas eu gostaria de ter visto isso sido dramatizado ainda mais, pois o Cillian Murphy foi a escolha perfeita para interpretar esse papel e que se ele tivesse, sim, tido momentos, cenas específicas na qual essa questão teria sido explorada, teria sido simplesmente memorável e talvez o maior filme da história do Nolan. Pra mim, a soma total de todos os aspectos que eu gostei do filme e que me impactaram dentro da sessão de cinema, esse filme merece 4 estrelas. Se você gostou do vídeo e tem interesse pelo conteúdo que eu trago aqui no canal, não deixe de se inscrever, de curtir o vídeo, de compartilhar com seus amigos e de deixar aqui embaixo o seu comentário, seja ele acerca do vídeo ou acerca de Oppenheimer, e até uma próxima crítica.